A adultização, vídeo do Felca, tá viralizando muito aí na internet. E eu queria também dar meu posicionamento como... Eu tenho uma ampla experiência aqui na internet, mais de 8 anos como editor de vídeo profissional. Trabalhei para diversos influenciadores, diversas pessoas que têm canais, tanto no Brasil como fora do Brasil. E eu queria dar minha opinião. Se você é novo, se inscreve, deixa seu like, comentário. É muito importante. Vamos seguir. Seguinte... Cara, a minha opinião sobre isso, cara, é um assunto que não é de hoje, é um assunto antigo, mas que essa bolha da internet, a bolha que é do lance do tigrinho, da bolha dos influenciadores, que é tudo ligado a essa casa de aposta, dessas casas de aposta, desses métodos fáceis de conseguir dinheiro, é tudo uma peça só, uma peça só. Mas não é só sobre isso, a questão é que tudo o que os influenciadores e os criadores de conteúdo postam influencia sim, não só na, na faixa etária das crianças, mas nos próprios adultos. Eu digo isso como editor porque foi uma cobrança à risca, né, da parte da minha profissão para criar vídeos que prende atenção, vídeos que muitas das vezes têm um tom apelativo e muitas das vezes o vídeo em si foi criado com o único propósito de sugar o que as pessoas têm de melhor. E é o que? O lado mais fraco, o lado que precisa da coisa rápida. E essa coisa rápida, você já sabe o que eu estou falando, dinheiro. Uma venda desenfreada de sonhos mentirosos. E no geral, o vídeo do Felca, ele vai falando sobre adultização, sobre alguns influenciadores, o Ítalo Santos, Camilinha. Não quero falar que está certo ou que está errado, mas eu quero falar sobre a criação de conteúdo no geral, que muitas vezes eu vejo os influenciadores, os criadores de conteúdo vendendo falsas esperanças para pessoas como eu, como você, que talvez precisa de uma coisa imediata. Não sei você, mas eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, minha esposa está grávida. E a gente se cobra muito. Eu sou um pai, um marido que se cobra muito por me desenvolver, por ganhar uma grana. E talvez você é assim também, você se identifica com isso. Então você vê um anúncio de um guru, um vídeo de um influenciador que você segue, um criador de conteúdo aqui no YouTube, um youtuber, e você, por já assistir ele há um tempo, acaba confiando nas palavras dele. E aí você cai em mais uma história, mais uma vítima da estatística que paga por algo e não muda de vida. E eu me identifico não só como editor, que participei desses projetos que eles faziam justamente pensando na venda, não é pensando na sua mudança de vida, no seu resultado final. E eu fui por muitos anos guardando aquilo para mim. Em 26 de dezembro eu decidi sair de um grande projeto, do Peter Jordan, por exemplo, e de outros projetos que eu editava, porque aquilo começou a me fazer mal. Participar de criações de vídeos no qual o único intuito é vender algo para as pessoas, não é entreter, não é animar o seu dia, é sugar o que você tem. Um ponto no qual muitos têm a fragilidade de morar em um país lixo, horroroso como nós moramos, cheio de impostos, de taxas e de coisas ruins que nos cercam. Talvez você é uma pessoa de mais de 40 anos, preocupada com a sua família, com seus filhos, você precisa ganhar um dinheiro e você vê esse anúncio. Você confia naquele youtuber, naquele influenciador. E você cai no conto do vigário. Então eu queria que você deixasse seu comentário. Você já caiu em algum golpe de algum curso? É muito importante para mim saber disso. Porque daqui para frente nesse canal eu vou falar algumas coisas pessoais que eu vivi nessa jornada minha como editor. Coisas que eu não queria falar. Sobre pessoas que eu trabalhei, pessoas que eu vi de perto, com o único intuito que elas tinham de criar aquele vídeo, mas em vender. Talvez aquele produto não era para atender uma parte da população que precisa de uma grana. Era mais para bater uma meta que ele tinha no mês de monetização. Porque talvez teve uma baixa na AdSense, uma baixa de venda de afiliado, enfim. E voltando ao assunto do vídeo do Felca, é muito importante, cara, a gente ressaltar. Se você tem filho, eu tenho filho. Meu filho tem 1 ano e 4 meses, mas desde sempre eu tento prezar
que ele não fique, né, que ele não vai usar essas redes. E eu sempre fico pensando e pensando muito, porque cada vez mais eu vejo um conteúdo totalmente sexual, seja da parte de homens, até conteúdos infantis. Eu vejo mesmo que parece que ele tem um tom meio malicioso para atrair adultos. Isso é um pouco perigoso, na verdade é totalmente perigoso. E agora que eu sou pai, principalmente minha esposa está grávida, já está vindo outro menino, me vejo nesse lado desses pais, né, que muitas das vezes talvez faz de forma inocente e outros que fazem de forma pensada na grana. Eu fico pensando, o que essas pessoas têm na cabeça, cara, de fazer isso com o próprio filho? Usar o filho como uma forma de monetização sexual. É assim que eu poderia falar? Talvez. Mas eu não sei, cara. Não sei o que se passa nessa geração. Eu sei que cada vez mais eu ando desanimado. Eu ando analisando, né, que a internet ela está se tornando um câncer mesmo, um câncer. Na internet separa casamentos, né, pessoas, fazem pessoas brigar, fazem pessoas pensar em mais ainda ganância, pessoas que se dizem boas, mas influenciando, enganando você e sem nenhum peso na consciência. Elas vivem a vida delas normais. E nesse vídeo do Felca ele fala muito, não só sobre o influenciador, como estão dizendo que só é ele, não, o ponto da causa é vários. E não só isso, o algoritmo mesmo. Eu, como criador de conteúdo, editor, vejo muito que esses influenciadores e os youtubers mesmo criam conteúdos para também seguir essa tendência do algoritmo. E isso é um tanto perigoso, né? Elementos colocados na tela, trilhas sonoras em certos tipos de vídeo, colocada de forma estratégica para mexer com o cérebro da parte mais frágil das pessoas. E pior também, pessoas que criam um conteúdo adulto no YouTube, mas não restringe para apenas adultos. É um conteúdo que tem coisas explícitas, mas que acaba caindo para a faixa etária das crianças. E isso é um tanto preocupante. Um ato safado da parte dos criadores, porque quer atingir mais público. E as crianças acabam vendo, às vezes pela ausência da mãe e do pai, né? A mãe está numa correria, acaba deixando o celular e acaba achando que a criança talvez não está vendo, mas talvez um vídeo que tinha apenas algumas palavras ali que foi falada já ficou gravada no subconsciente da criança, né? Isso vai desenvolvendo algo no decorrer do tempo. Outra coisa que eu queria falar é da minha experiência. Durante todos esses anos, eu não sou como editor, mas eu fui um consumidor. Porque para fazer o que eu fiz, eu tive que consumir muitos vídeos. E até hoje eu tenho grandes problemas, né? Não diria psicológicos, mas coisas que eu adquiri ao redor do tempo de tanto assistir, de tanto ver a vida dos outros, que a gente acaba vendo indiretamente ou diretamente. E isso me aflige mesmo na idade que eu estou, nas responsabilidades que eu tenho. E o conteúdo ele influencia não só as crianças, os adolescentes, influencia os adultos a cometerem certas coisas. Por exemplo, o influenciador que fala do tigrinho, mostra lá que está ganhando. Isso, mesmo que você é um cara que não acredita, isso vai te influenciando ao redor do tempo até que você tá lá depositando na casa de aposta e perdendo o seu dinheiro. E aí, mais uma vez, você vai no ato de comparação. Vai entrar talvez numa depressão, numa tristeza. Olha, nada dá certo para mim. Olha, o meu influenciador tá ganhando, fulano tá ganhando. E às vezes ele não tá ganhando porcaria nenhuma. É tudo manipulado pelo seu lado mais frágil. E eles te vendem sonhos. E eu tenho uma pira com esse negócio desses vendedores de sonho na internet. Porque eu participei disso e vi muita gente só vender sonho para os outros. E por isso que eu desisti também um pouco, na verdade, de boa parte agora da minha realidade atual de ser editor. Porque eu vi apenas as pessoas vendendo sonhos sem pensar em quem está assistindo
nem se importar, não é da minha essência. E eu quero que você deixe seu comentário sobre o que você achou, algo para agregar. Se você é novo também, caiu de paraquedas, se inscreve aí para me ajudar a bater as metas aqui do canal. Sempre posto um vídeo, uma reflexão, queria trocar uma ideia com você diretamente. Te aguardo no próximo vídeo. Até mais.